Boa noite, boa noite, boa noite. O início de mais uma live. Vamos esclarecer muitas coisas aqui. Pádua, primeira a chegar. Seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. Hoje esse tema tá que tá. Vamos esclarecer muitas coisas. Como que está a sua expectativa? Luciana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Qual a expectativa para essa live? Sobre fome emocional. Muitas coisas. Eu acredito, né, que eu vou ajudar. Tá bom? Boa noite. Boa noite, GN. Ei, GN, Lu. Ei, GN. Ei, GN. Tudo bom, minha amiga? Seja bem-vinda. Saudade de você. Obrigado. Eu não consegui trabalhar direito. Mega ansiosa para dar o pontapé na minha vida. Show! Show, 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 show. Ontem, excepcionalmente, né, eu fiz a live às 10 e eu tive um compromisso e fiz a live um pouco mais tarde, né? Mas foi a primeira e última vez, né? Sempre vai ficar nesse horário mesmo, das 8 horas, tudo bem? E aí, hoje a live a gente vai falar sobre fome emocional, que foi a sugestão lá de quarta-feira, né? Quarta-feira sugeriram esse tema, fome emocional. Tudo bem? Vamos começar? Podemos começar enquanto as pessoas chegam aqui. Não esqueça, recadinho, não esqueça de apertar aqui o coração. Para quê? Para que o Instagram mostre para mais pessoas. E aperta o aviãozinho aqui e manda para aquela pessoa que você fala assim, cara, essa pessoa precisa saber desse assunto. Precisa assistir essa live. E porque o objetivo aqui é ajudar. Essa é a grande verdade, é ajudar. A última live da semana que vem tem um outro ciclo. No final vocês vão sugerir outros temas e a gente vai ver aqui o que a gente vai falar na segunda-feira. Tudo bem? Posso começar? Posso começar? O povo tá chegando. Posso começar ou eu aguardo as pessoas chegarem? Qual é a votação de vocês? Lu e Pádua. Luciana, minha amiga. Boa noite, GN. Você é lá do outro tempo. 2 anos que eu saí. Como que estão as coisas? Pode começar, né? Vamos lá. Daqui a pouco as pessoas começam a entrar, porque o Instagram ele tem um delay, né, para avisar as pessoas. Vai avisando as pessoas, aí quem está online vê. E aí muitas das vezes o Instagram avisa, mas só que a pessoa demora. Alexandra, né? Seja bem-vinda. Chegou na hora certa, vamos começar agora. Tudo bem? Alexandra, bem-vinda. Boa. Vamos começar, pessoal. Vou honrar vocês que já chegaram aqui no horário certinho. Vou honrar vocês, tá bom? Primeiramente, o que vocês já ouviram sobre fome emocional? O que vocês sabem sobre fome emocional? Só para poder eu ter uma noção, para eu ver aqui o que eu abordo, para poder realmente agregar na sua vida. O que você já ouviu? O que você sabe sobre fome emocional? Tá? Você falando isso aqui para mim vai me ajudar aqui a discorrer na apresentação. Aqui embaixo, todas as vezes que eu olhar aqui para baixo é porque eu estou olhando aqui as minhas anotações, tá? Mas antes eu preciso saber o que você sabe sobre fome emocional. O que você sabe? Coloca aqui para mim, por favor. O que você sabe sobre fome emocional? Michele, seja bem-vinda. O que vocês sabem sobre fome emocional? Coloca aqui para mim, só para poder aqui ver
o que vocês conhecem, tá? A partir do que vocês conhecem, eu vou discorrer aqui sobre esse tema, tá? O que você conhece sobre fome emocional? De verdade. Então, só sei que todos os sentimentos eu como. Ok, é um bom começo. É um bom começo, tá? Então, só sei que todos os sentimentos eu como. Você come o sentimento, é isso que você quis dizer? Eu não sei se eu entendi bem. Fome vezes vontade de comer. Boa, gostei. Vamos lá. Fome emocional. O que é fome e vontade de comer, tá? Antes de entrar no tema propriamente dito sobre fome emocional, eu quero que você entenda alguns conceitos, tá? Existem dois tipos de fome: a fome física e a fome emocional. A fome física, ela é provocada por falta de energia no nosso corpo, tá? Tudo e qualquer tipo de sentimento me faz comer. Ok, você vai entender um pouco, Pádua, como que funciona, tá bom? Mas tá na linha de raciocínio. Todo e qualquer sentimento, alegria, como, ok, tristeza, come, entendi. Você vai entender o porquê isso acontece, tá? Então, existem dois tipos de fome. A fome física, todo mundo sabe que existe a fome física, tá? E existe a fome emocional. Como que funciona na maioria de nós? A fome emocional me faz comer aquilo que é físico, mesmo eu não querendo. Por quê? A fome, ela não é a fome fisiológica, não é a fome para poder me manter, e sim para tapar algum buraco emocional. O Elderson, que é isso? Que buraco emocional? Calma que acompanha essa linha de raciocínio para você entender o que é fome emocional, tá? A fome física, quando eu estou com fome física, geralmente acontece alguns sintomas, como dor de cabeça, a barriga roncando, tá? Quando a barriga fica roncando, é porque é uma fome física. Cansaço, moleza, isso são características da fome física, tá? A fome emocional, ela é provocada por aquela sensação que as pessoas têm de você acabou de jantar, acabou de almoçar, o que acontece? Eu acabei de comer, porém eu queria comer alguma coisa, um docinho, um salgado. Já aconteceu isso aqui com alguém? Acabou de comer e dá vontade de comer um doce, dá vontade de comer um salgado. Aconteceu já com alguém? Sim, não, só coloca aqui sim ou não. Já aconteceu com alguém? Hoje mesmo. Isso é a fome emocional. É quando eu como e não me satisfaço. Eu acabei de comer, só que eu pensei que era uma fome física, mas na verdade era uma fome emocional, tá? Então, essa é a diferença básica entre a fome física e a fome emocional, ok? Rô, seja bem-vinda, minha amiga. Essa é a principal diferença entre a fome física e a fome emocional. Aí agora eu quero que você entenda o seguinte: o Elderson, só eu tenho fome emocional? Não. Todos nós temos fome emocional. Todos nós. Por que todos nós temos fome emocional? A fome emocional, ela é provocada pela percepção, aquilo que eu acredito que merecia e não tive. E isso é referente aos sentimentos, às emoções. E isso geralmente acontece quando eu sou criança. Tipo, eu sou criança e entendi que eu precisava mais de amor da minha mãe. Eu precisava de mais carinho do meu pai.
Isso é cada um, tá? Cada um sabe o seu nível. Então, quando eu entendo que precisava de mais e não tive, eu procuro somatizar, descontar isso na alimentação, comendo de mais ou comendo de menos, porque fome emocional não é só comer, mas também não comer representa uma outra característica da fome emocional, ok? E todos nós temos fome emocional em algum nível. Algumas pessoas têm um nível mais aprofundado dessa fome emocional, outras pessoas mais superficial. Mas todos nós temos fome emocional. E aí, eu convido você para refletir da seguinte forma: o lugar que mais tem neurônios no nosso corpo é o estômago. O estômago é o local que tem mais neurônios. Tem tantos neurônios quanto na nossa cabeça. Então, a liberação de alguns hormônios, neurotransmissores, acontece no nosso processo digestivo. Isso libera. Por isso que muitas pessoas sentem prazer quando comem alguma coisa. Ok? A partir desse princípio que eu coloquei, que fome emocional todo mundo tem. Ninguém, não tem um ser humano que não tenha fome emocional. A fome, ela é uma expressão, isso aqui, fique muito atento para isso, tá? A fome emocional, ela acaba encontrando uma expressão no alimento do que me falta. E aí eu quero que você entenda da seguinte forma: tudo que tem, tá rindo, Pri? Tá rindo? Tudo, esse raciocínio é importante para vocês entenderem como que funciona o processo da fome emocional. Tudo que está ao nosso redor, fisicamente falando, esse copo, isso aqui, o meu corpo, tudo isso é apenas o reflexo da minha mente, do que eu acredito e do que eu vivenciei. Mais uma vez eu vou repetir: tudo que está à minha volta é apenas o reflexo da minha mente e daquilo que eu sinto ou senti. Ok? E existe a carência emocional. A carência emocional, ela gera um desequilíbrio alimentar. A partir do momento em que eu tenho uma carência emocional, Mari, seja bem-vinda, minha amiga. A partir do momento em que eu tenho uma carência emocional, ou seja, eu careço, eu tenho a necessidade de sentir algumas emoções. A partir do momento que eu tenho uma carência emocional, eu projeto um desequilíbrio alimentar. E aí eu como demais ou eu como de menos, tá? A carência emocional, ela tem a percepção de escassez. Que é isso, Elton, que você falou? Ok, um gatilho para que a fome emocional apareça é a escassez. Geralmente, essa escassez, ela acontece a partir de um momento inconsciente. Se eu sinto que fui contrariada, se alguém fez alguma coisa comigo, aconteceu algum fator na família, separação de pais, pais muito rígidos ou pais muito flexíveis, o que acontece? Se eu não tenho a dose, e aí não existe pai ou mãe perfeita no mundo, não existe, tá? De alguma forma eu vou projetar na alimentação a tentativa de preencher esse vazio. Faz sentido para vocês, pessoal?
eu vou tentar preencher esse vazio. E como que eu preencho esse vazio? Através da comida, da alimentação. Só que é uma tentativa que não chega a lugar algum. Por quê? Quanto mais eu como, mais eu quero. Quanto mais eu como, mais eu quero. Porque não completa. E aí que eu falo que muitas pessoas, principalmente profissionais, tá? Nutricionistas, personagens, terapeutas, não sabem como que funciona esse processo. Por não saberem como que funciona esse processo, ele acha que é força de vontade do paciente. Ele acha, não sente a barriga cheia, é isso. Ele acha que é a força de vontade do paciente, da pessoa, e não é isso. É apenas entender como que funciona a mente do ser humano e como que se dá a criação desses vazios emocionais, que é apenas uma das válvulas de escape que nós, seres humanos, encontramos, que é a alimentação. E aí você tem que entender que a alimentação, ela é um fator de conexão social. A alimentação é um fator de conexão social. O Elderson, explica melhor isso. Vou explicar. Quando, desde pequenininho, quando você... Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vinda. Desde pequeno, se você reparar, acontece o seguinte. A criança tá lá, a mãe faz a comida da criança, e aí a criança, se ela não come tudo, a mãe dá uma bronca nela. Você tá jogando comida fora, pensa que meu dinheiro é capim, tem que comer tudo. E aí existe um outro comportamento de quando se é criança, quando come tudo, a mãe, o pai, a tia, a avó parabeniza. Parabéns, você comeu tudo. Isso reforça uma necessidade de comer para provar o meu valor, para ser aceito. Paulinho, seja bem-vinda, tá? E aí existe essa dinâmica de que quando se é criança, se comer tudo é validado, é elogiado. Quem já viu isso em casa? Comeu tudinho, parabéns, vai ficar fortinho, vai ficar fortinha, vai ficar mocinho, vai ficar mocinha. Esse tipo de comportamento, ele alimenta essa crença de que para ser aceito, para ser aceita, eu preciso comer tudo. E aí o que acontece? É apenas mais um fator que ajuda a criar a fome emocional. Uma outra situação que faz aparecer a fome emocional, a desenvolver a fome emocional. Quando se é criança, na casa tinha escassez, a pessoa tinha provisão de alimentos. Isso gera uma crença de escassez. Essa crença de escassez, ela fica no nosso inconsciente ou subconsciente. E quando eu cresço, o que eu falo? O que está aqui na minha mente, no inconsciente? Eu vou comer porque eu não sei se amanhã vai ter. É um outro fator que provoca a fome emocional. Hoje eu vou comer porque eu não sei se amanhã vai ter. Tá? Escassez. Quando acontece existem muitas pessoas que são filhos de pais, mães separados, né? E acontece que quando se é criança, entre o 0 e os 12 anos, se acontece alguma ruptura no laço entre pai e mãe, o que a criança pensa? Algumas pessoas desenvolvem esse mecanismo para suprir essa fome emocional. Pensa comigo, existe o pai, existe a mãe. Aconteceu algum fator
e o pai separa da mãe. Eu vou ter carência, talvez afetiva, do pai, ou carência afetiva da mãe. Aí o que a criança faz inconscientemente? Ela vai e desconta na comida. E aí ela aprende que aquela carência que foi provocada por alguma situação de separação entre pais e mãe, entre pais, ela entende que aquela situação ela vai ser preenchida através da alimentação, mas isso é inconsciente. Uma outra coisa que acontece é quando se passa por uma situação traumática de separação, pais, ou sou criado com o meu avô, a minha avó, o meu tio, o que a criança faz? Inconscientemente, o mecanismo dela entende o seguinte: você precisa comer. Por que você precisa comer? Você precisa comer para ficar forte e ser capaz de se sustentar. Entendeu? Inconscientemente, a pessoa ela desenvolve a crença de que ela precisa comer para ficar forte e se prover, se sustentar. É um outro fator que provoca a fome emocional, tá? Existem algumas frases, pessoal, sobre tudo que eu falei aqui, tá claro? Tem alguma pergunta? Tá bem claro do que eu estou falando aqui? Eu falo um pouquinho rápido, tá? Eu tento aqui moderar e falar assim bem... Eu tento ser mais compreensivo possível. Tá bem claro? Eu posso seguir? Ou tem alguma pergunta sobre tudo isso que eu falei? Sim, claro. Pádua falou que sim. Mas quem? Mais quem? Posso prosseguir? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Sim, falou que sim. Vamos lá. Existem alguns pensamentos que a pessoa tem quando ela tem fome emocional, tá? Tipo, vai faltar o provedor. Isso é inconsciente, tá? Não é verbalmente que a pessoa fala. É no seu subconsciente que a pessoa fala. Vai faltar o provedor. Por isso vou comer. Para ficar forte e sobreviver só. É uma fala que acontece no nosso subconsciente. Vou comer para... tem uma outra situação que eu vou falar aqui. Em momento de dor, encontrei conforto na comida. Isso acontece no subconsciente, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Há alguns comportamentos que você consegue identificar na pessoa que tem fome emocional. Primeiro, os excessos, tá? Como eu já falei. Ou come demais ou come de menos. Pessoas que não gostam de desperdiçar comida. Tá? Compulsão, que come sem parar, tá? A pessoa tem esse pensamento e muitas das vezes esse pensamento ele é externado através da seguinte palavra: estou com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que. Já aconteceu isso com alguém? Aí tá com uma fome, caraca, eu tô com uma fome, eu queria comer alguma coisa gostosa, mas eu não sei o que. Aí a pessoa, mas como que você vai comer alguma coisa que você não sabe o quê? Já aconteceu isso com alguém? Comigo já aconteceu e acontece. Já aconteceu com alguém? Todos sempre. Então, essa sensação de estou com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que, é uma fome emocional, tá? Acabou de comer e sente fome, é fome emocional, tá? Como vou saber se a fome, já falei isso aqui, a fome emocional ela é sempre caracterizada, Michele, a fome emocional ela é sempre caracterizada
por fome de alguma coisa. Não é uma coisa clara. Não é uma coisa... Ô, Pádua, você não tá lascada não, menina. Tá lascada não. Calma, calma. Calma que eu vou te dar aqui um passo a passo para você vencer isso. Você vai ver como que funciona, tá bom? A fome emocional, ela é sempre caracterizada pela fome de alguma coisa, tá? Existe a fome de doce, existe a fome de salgado, existe a fome da comida da mãe, existe a fome... Existem pessoas que falam assim, poxa, eu tô com uma fome de comer a comida da minha tia, da minha avó, da minha irmã. Isso é fome de alguma coisa. Fome de alguma coisa é quando não é algo específico, tá? Não sabia que eu tinha fome emocional. Viu, Michele? Todos nós temos fome emocional. Em algum nível nós temos fome emocional, tá? Em algum nível todos nós temos fome emocional, tá? A fome emocional, ela não passa, tá? Eu como, mas a fome ela não passa, ela continua. Entendeu? Eu continuo com o desejo de comer alguma coisa. A fome emocional, ela te faz comer mais do que o necessário. A fome emocional, nível elevado, Pádua, tudo tem um jeito, tá? A fome emocional, ela te faz comer, mesmo não querendo. Eu vou contar uma história. Essa história é minha, tá? Eu vim de uma família, né? Bem humilde. E eu passei dificuldade na minha infância. De até os 20, 22 anos, eu era muito magro. Eu era magro, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar e tudo, 17 anos, comecei a trabalhar, o que eu fiz? Eu engordei demais, e eu não entendi o porquê. E aí, eu fiz todos os tipos de dietas que você possa imaginar, todos. Eu já tomei Herbalife, eu já fiquei em jejum, eu já fiz a dieta cetogênica, eu já fiz todos os tipos de dietas possíveis e imagináveis. E não consegui emagrecer. Eu não entendi o porquê. Sempre eu tinha fome de alguma coisa, mas eu não sabia o quê. E aí, um certo momento, eu fiz 5 tentando nessas dietas. Aí que tá, minha amiga. A solução para isso não são dietas, tá? Por isso que eu falei, todo profissional, por melhor que seja, tá? Nutricionista, personal, ele deveria conhecer minimamente isso aqui que eu estou falando. Por quê? Se ele não conhecer isso aqui, você vai pensar que sempre é culpa sua. E não é culpa sua. É como a sua mente, o seu corpo funciona, tá? Então, voltando à história. E eu comia. Só que aconteceu, eu passei por um treinamento de inteligência emocional, e aí que eu fui entender o porquê eu comia excessivamente. E aí eu entendi o que era a crença de escassez. A crença de escassez, ela tinha a ver com a minha infância, a falta de alimento e tudo, passei necessidades, né? E quando adulto, eu achava que agora eu tenho dinheiro, eu vou comer o que eu quero. Então eu comia demais. E uma outra coisa, eu não deixava, eu ficava com pena de ver comida sobrando. Enquanto eu pudesse, eu comia. Só que depois que eu entendi como que funciona o sistema da fome emocional, o que aconteceu comigo? Eu tive o meu melhor resultado em termos de peso.
E eu falo que essa fome emocional, eu não conseguia ter resultado, mesmo indo na nutricionista, mesmo treinando. Muitas das vezes eu treinava de manhã, treinava no final do dia, corria, fazia um monte de coisa, mas eu comia demais, então eu não conseguia ter resultado. E ninguém conseguia me explicar o porquê. Ninguém conseguia me explicar o porquê. E me batia aquela tristeza de que, caraca, o problema sou eu. Eu acho que o problema é comigo. Eu acho que eu devo ter algum problema hormonal, alguma coisa, porque eu não consigo emagrecer. Tomando Herbalife, né? Tomei Herbalife por um bom tempo. Então, quando eu fiz o treinamento emocional, eu entendi o que era a fome emocional, ressignifiquei isso e eu comecei a ter resultados muito melhores, mas muito melhores do que eu tinha antes. Entendeu? Muitos melhores. E o que eu falo para cada um de vocês que estão aqui? Primeiro, se existem sabotadores, eu botei aqui, ó, são sabotadores do emagrecimento. Quem tem fome emocional e sofre com a questão do peso, existem 23 sabotadores do emagrecimento. Rô, é isso aí. Existem 23 sabotadores do emagrecimento. 23. Até hoje, catalogado, tem 23 sabotadores. Não se pergunta se eu tenho aquele sabotador ou não. Todos nós temos um desse sabotador. A questão é que sempre tem um sabotador que ele é como se fosse o chefe. Esse sabotador que é como se fosse o chefe, é ele que comanda a lógica alimentar da minha vida. E aí eu selecionei aqui 5 sabotadores dos mais comuns, são os mais frequentes. E aí a grande maioria das pessoas tem um desses sabotadores mais gritante. E aí você vai identificar se um desses sabotadores é o que está atuando na sua vida, tá? Nesse processo. Posso falar? Eu vou falar aqui dos 23 sabotadores do emagrecimento, eu listei aqui 5. E aí eu vou falar quais são esses 5 sabotadores do emagrecimento. Se você não entender esses sabotadores do emagrecimento, parece que você fica enxugando gelo. Não sai do lugar, não tem resultado, tá? E a necessidade de conhecer esses 23 sabotadores, mais os 5, você já consegue resolver a questão alimentar, tá bom? O primeiro sabotador se chama fuga da beleza. Fuga da beleza é o nome do sabotador. Fuga da beleza. Fuga da beleza. Esse sabotador se chama fuga da beleza. Tá rindo? Esse sabotador fuga da beleza, ele acontece como? Inconscientemente, eu não me acho merecedor ou merecedora de me sentir bonito, de me sentir bonita. E aí o que acontece? Inconscientemente, isso aconteceu provavelmente lá na infância, e isso acontece junto nas pessoas que tiveram pais ou mães muito críticos. Tipo, você é feio, você é todo desajeitado, você não sabe fazer nada. Tudo isso provoca um trauma na crença de merecimento. Pais, mães, pessoas que criam, falam que você é todo desajeitado, você não faz nada direito. E aí tem mães que brigam com o filho e falam assim, ó,
Não sei se vocês já escutaram isso, né? Mas a criança faz lá uma brincadeirinha qualquer e a mamãe pega, vai lá, bate na mão. Ai, 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 menino feio. Quem já ouviu pessoas falando isso? Menino feio, menina feia. Menino feio, menina feia. Quem já ouviu? Bota aqui. E aí, os pais, eles criam essa crença inconsciente direto. Menino feio, menino, ai, que feio. Você fez isso, que feio. Você é um feio. Existem pessoas que falam isso, que até de forma inocente. Mas só que isso entra como um foguete na cabeça da criança, e a criança, ela bota aquilo, o inconsciente, ele não distingue o que é verdade e o que é mentira. Uma vez você falou nesse processo de formação das crenças, de que uma criança é feia, de uma criança desajeitada, que ela não faz nada certo, que ela não presta, que ela é uma inútil, aquilo entra no inconsciente daquela criança, e quando chega na fase adulta, o inconsciente o tempo todo tenta provar para ela aquela verdade que foi comunicada lá atrás. Então o que eu faço? Eu fujo da possibilidade de alguém me achar bonito. E aí por isso que o nome desse sabotador é a fuga da beleza. E como que eu sei que eu tenho esse sabotador? É quando você recebe um elogio e você, imagina, eu, desse jeito, tá falando assim, assim, assado, olha como eu sou. Então existe esse sabotador do emagrecimento, que se chama fuga da beleza, que é provocado geralmente durante a infância com pais que foram extremamente críticos, ou pessoas que criaram uma criança que foram extremamente críticos. Tudo bem? Esse é o primeiro sabotador que tem na maioria das pessoas e faz com que provoque a fome emocional. O segundo sabotador é a fuga afetiva familiar. Que sabotador é esse, Welderson? Eu procuro fugir de algum sentimento que aconteceu na minha infância. E aí eu procuro a comida como fuga. Se aconteceu uma briga entre pai e mãe, eu vi aquilo me chateou, aquilo vai para o meu inconsciente. Aquilo vai para o meu inconsciente, eu pego, projeto isso na alimentação. Então é uma fuga afetiva, ou seja, pai, mãe, ou avô, tio que criou a criança, fizeram algum comportamento em que eu não gostei, eu me senti mal, eu procuro fugir. É um outro sabotador, fuga afetiva familiar. Um terceiro sabotador é a fuga efetiva sexual. O que é isso? Durante a infância, se a criança ela teve uma sensação de perigo eminente, de ser abusada, ou ela foi abusada, ou ela teve um sentimento que seria abusada. Entendeu? O que acontece? Eu procuro fugir, porque no inconsciente da criança, aquilo está acontecendo por culpa minha. Então eu vou fugir dessa situação me alimentando. E aí é um buraco que não tem fim, tá? Uma outra, e isso aqui também acontece em qualquer situação em que a criança ela tem o risco ou tem a vivência de abuso verbal, tipo chamar uma criança de imbecil, de burro, você não presta para nada, que você é um imbecil. Tudo isso faz com que a criança ela se retraia e ela desconta na comida
a necessidade de acolhimento emocional, já que ela não está tendo esse acolhimento emocional das pessoas que deveriam cuidar dela. Pai, mãe, tio, vovô, vó, entendeu? Ela não tem, como ela não tem, ela projeta na alimentação. Então é uma fuga afetiva sexual, que é um outro sabotador. O quarto sabotador mais comum nas pessoas é o apego às roupas. E isso acontece geralmente com mulheres. Isso acontece geralmente com mulheres. Apego a roupas. Tá? E aí, esse apego à roupa faz com que eu me sabote e volte a comer. Se eu visto uma calça 42 e hoje a minha calça ela é 44, se eu mantenho a calça 44 no meu armário, se eu mantenho uma calça 44 no inconsciente da minha mente, eu vou me alimentar para poder caber naquela calça. Olha que louco! Apego às roupas. Isso acontece muito com mulheres, tá? Isso acontece muito com mulheres. Apego a roupas. Por ter o apego à roupa, eu me saboto para poder caber naquela roupa. Ok? E o quinto e o último, esse é o que mais acontece. Os dois que mais acontecem aqui é a fuga da beleza e o apego à imagem atual. Esse é o quinto sabotador. Inconscientemente, eu não consigo me ver de outra forma como eu sou. Se eu sou gordinho, eu só me vejo como gordinho. Então eu tenho um apego à imagem atual. Esse apego à imagem atual, ele não me ajuda a ter aquilo, a ser aquilo. Aí, ó, me aceitei plus size. Mas é isso aí. É isso aí. O apego à imagem atual, esse apego, ele me faz não conseguir o resultado que eu quero. Mesmo indo a nutricionista, mesmo comendo salada, mesmo correndo 3 vezes ao dia, mesmo aquilo. O apego à imagem atual. E aí você pode me perguntar, Elderson, tá, eu conheci 5 sabotadores do emagrecimento que estão relacionados à fome emocional. Como que eu resolvo isso? Alguém quer saber como resolve isso? Hein? Alguém quer saber como que resolve isso? Ih, acho que ninguém quer saber. Tem um delay aqui, demora a chegar as respostas de vocês. Como que resolve isso? Eu entendi que fome emocional todos nós temos. Eu entendi que a fome emocional é provocada por escassez ou alguma situação proveniente da infância. Tudo isso eu entendi. Eu entendi que nós temos sabotadores. Eu entendo que toda fome que não seja fome física é fome emocional, ok? Como que eu mudo isso? Como que eu mudo isso? Vocês estão gostando? Sim, não? Vocês já conheciam isso? Não conheciam? Conheciam, não? Conheciam? Vamos lá. Como que eu resolvo isso? O primeiro passo, algumas coisas já sabia. Boa, que bom, que bom. Tá no caminho certo, tá? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo vocês já estão fazendo aqui agora, que é ter consciência. Consciência de que eu como, mas eu não como para poder saciar uma fome. Que bacana, Michele, que bacana. A primeira coisa é entender. Sim.
Não sabia que era esse nome. É esse nome. Não conhecia. O que acontece? Para você, achava que era coisa de ansiedade. Nada disso. Ansiedade, ela é apenas um sentimento, né? Eu sinto ansiedade, você sente ansiedade. Ela é apenas um sentimento que provoca a reação de comer. Eu como por ansiedade, entendeu? Eu como por ansiedade. E aí, como que se resolve isso? O primeiro passo vocês estão dando aqui, que é ter consciência de como que funciona esse mecanismo, tá? De fome emocional. Entenda-se que fome emocional todos nós temos. Em algum grau, todos nós temos. Algumas pessoas num grau bem fraco, outras pessoas num grau mais forte, outras pessoas num grau moderado. Mas fome emocional todos nós temos. Isso está todo mundo de acordo. Eu tenho essa consciência, eu tenho a consciência dos sabotadores. O que eu preciso fazer para poder mudar isso? Aí deixa eu pegar aqui o caderno. O que eu preciso fazer para mudar isso? Primeiro, para eu poder mudar isso, eu preciso ter a consciência do que provocou, do que provoca e provocou isso, tá? E aí é você com você, tá? Se você não conseguir, você vai ter que procurar uma ajuda de algum profissional que entenda disso. Não adianta você procurar nutricionista que não conheça isso. Porque se ela não conhece isso, ela não vai saber como te ajudar. E acima de tudo, ela precisa ter ferramentas. O que é ferramenta? Ela precisa ter exercícios práticos que faça você ressignificar o que aconteceu. Ok? Então a primeira coisa é consciência. A segunda coisa é dar um novo significado ao que provocou. Qual foi o gatilho inicial da minha fome emocional? Eu preciso identificar. Caraca, na minha casa acontecia isso, aquilo. Eu lembro que aconteceu isso. E caraca, é isso. E aí o que eu preciso fazer? E aí isso aqui provavelmente você não consegue fazer sozinha. Precisa pedir uma ajuda, tá? Você precisa ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado àquilo que aconteceu. Não é esquecer, não é fingir que não existe, não é ignorar, não é isso. É você dar um novo significado, tá? Quando você dá um significado diferente daquele que você já tem para aquilo que ocorreu e que provoca a sua fome emocional, você dá mais um passo para poder vencer isso. E o terceiro passo definitivo é você se ver. É você se ver aonde você quer estar, como você quer ser. Tipo, se você quer emagrecer de verdade, você precisa ter alguma imagem que representa aquilo que você quer. E você precisa olhar para aquilo diariamente, fazer um ensaio mental, sabe? Pensar naquilo com consistência. Porque o que acontece? Você está mandando um recado para o seu subconsciente de que aquela ali é a sua nova imagem. E aí o que o seu subconsciente vai fazer? Ele vai mandar energia para o seu consciente para que você consiga ter resultados naquilo que você está fazendo, seja na atividade física, seja na alimentação, seja em qualquer coisa. Você vai ver que quando você começa a ter a sugerir uma nova imagem para você, o que acontece? Você vai ver que antes você adorava açúcar, agora você não faz nem questão. Você vai ver que antes você adorava pão, tipo eu.
Eu adorava pão. Eu não passava um dia sem comer pão. Depois que eu ressignifiquei o fato de ter escassez, o que acontece? Hoje, para mim, pão é indiferente. A dica é quando eu tenho fome específica para alguns alimentos, é fome emocional. Quando eu sinto fome e me alimento, a dica é quando eu tenho fome específica para alguns alimentos, é fome emocional. Quando eu sinto fome e me alimento, a sessão são perfeito, Su. Caraca, perfeito, excelente colocação. É exatamente isso. Então o que acontece? Eu preciso sugestionar o meu inconsciente de que aquilo que aconteceu lá atrás é passado. Que a minha imagem que eu vejo agora é dessa pessoa, eu quero assim. E aí tem que ser uma imagem que represente o seu biotipo. Porque não adianta eu ter um biotipo fisiológico de uma forma e querer ter o biotipo de uma pessoa que não tem as mesmas características fisiológicas. É algo que, fisiologicamente falando, eu não vou alcançar. Então, vai ser um ciclo vicioso de tentativas e erros e frustração. Infelizmente, frustração. Tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Então, são 3 passos básicos, tá? Consciência. Segundo, ressignificar, identificar o que aconteceu lá atrás, ressignificar. E segundo, refazer a sua autoimagem. Refazer como que você se vê. E aí, a Suzana tá aqui, eu não sei se ela vai confirmar. Se você veste 40, nunca mais compra roupa de 40. Você doa todas as suas roupas de 40. Tá? Se você veste 30 e 45, dá toda a ponto de você ficar com o mínimo de roupa possível. Porque quando você fica com o mínimo de roupa possível, você você vai ter que se obrigar a ter uma disciplina para que você possa socializar com as pessoas. Porque como que eu vou sair se eu não tenho roupa? Não acontece muito isso com vocês, mulheres? Como que acontece? Como que eu vou sair se eu não tenho roupa? Como que eu vou sair se eu não tenho roupa? Entendeu? Então, se eu visto 40, eu não posso ter manequim de 40. Se eu quero ter 38, eu compro apenas 38. E restringo ao máximo as roupas que eu tenho. É uma dica, tá? Não é nada... não é nada radical assim que você deva fazer que mude. Mas os 3 passos são esses. Perguntas. Tomando minha aguinha aqui. Daqui a pouco a gente vai terminar. Enquanto não venha perguntas, foi claro para todo mundo? Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender? Foi claro para todo mundo? O que eu percebo é que as pessoas acabam se conformando em adquirir números maiores e cada vez maiores. Em contrapartida, não abandonam os números menores perdidos. Sim, a sugestão é não ter nem número menor e nem número maior, tá? A sugestão é que tenham o mínimo possível que te provoque uma indignação, tá? Nem número maior, nem número menor, apenas o essencial para você. E aí você vai se forçar, é um gatilho que você vai se forçar a ter um resultado, tá bom? Meninas, gostaram, não gostaram?
O que eu posso melhorar? Falam aí pra mim. Daqui a 5 minutos acaba a nossa live. Vocês, ó, eu quero parabenizar todas vocês que estão aqui. Eu sei que é extremamente desafiador você ficar 1 hora numa live, numa sexta-feira. Vocês merecem um prêmio. Não tenho pergunta, só quero dizer que gostei muito de entender mais sobre o assunto. Você foi muito claro na explicação. Michele, muito obrigado. Isso que você falou não tem preço para mim, tá? É ajudar. Obrigado, Rô, obrigado, tá? E vocês são umas heroínas. Muito obrigado por estar aqui durante 1 hora comigo, numa sexta-feira. Eu tenho a certeza assim que todos vocês estão cansados, querem descansar um pouco, espairecer a mente, estão aqui numa live. Eu sei que não é para todo mundo, então entenda o seguinte: você já é vencedora por isso. Você já é vencedora por isso, tá? Por fazer algo que poucas pessoas estão fazendo. Hoje a pessoa está comendo uma pizza, está no cinema, está na rua, está programando o final de semana dela. E vocês estão aqui me honrando. Sinceramente, isso não tem preço. Isso eu vou lembrar pro resto da vida, tá? O que aconteceu aqui, de ter 4 fiéis pessoas aqui me... Eu agradeço, quero praticidade de todas. É isso aí. Muito obrigado. Que tema vocês sugerem para segunda-feira? Que tema? Vocês mandam. Que tema vocês sugerem para segunda-feira? Relacionado às emoções, autoconfiança. Poxa, Rô, ainda trabalhando. Caraca, bom trabalho aí para você, tá? Amiga querida, mentorada. Tá? Existe alguma sugestão de tema? Sim, não. Vocês mandam. Eu sei que segunda e terça são os dias de maior audiência na live, tá? E sempre vai ser 8 horas. Eu falei pra mim mesmo que esse horário tá bloqueado, tá? Eu não vou assumir nenhum compromisso. Até o dia 14 de janeiro eu vou dedicar a produzir, ajudar pessoas através da live aqui do Instagram. Tudo bem? E aí eu espero assim poder ajudar de verdade, tá bom? Sugestão de tema, sim, não. Posso encerrar? Acabou? Vamos lá. O que vocês gostariam de saber? Algum tema específico? Pádua, Rosane, Suzana, Michele. Que tema vocês gostariam que eu falasse na segunda-feira? Ninguém. Que tema? A sugestão do tema para segunda-feira. Poderia falar alguma coisa ligada a relacionamentos, autoconfiança no relacionamento. Você quis dizer ciúme, é isso? Vamos falar sobre ciúme? Quem aceita falar sobre ciúme? Ou autoconfiança? Ciúme ou autoconfiança? Coisa ligada a relacionamentos. Autoconfiança no relacionamento. Vamos falar de ciúme. Nossa, Michele. Boa, vamos falar de ciúmes? Quem topa falar de ciúme na segunda-feira? Esse é um tema bombástico, hein? Ciúmes. Mas vocês se escolhem, tá, pessoal? Se quiser falar de autoconfiança, sim, ciúme. Michele votou ciúme, Rosane votou em quê?
Ciúme também. Suzana falou ciúme. Caraca, essa vai bombar, hein? Essa vai bombar. Falar de ciúme. Ciúme. Tá bom, pessoal, ó. Beijão. Muito obrigado. Já deu o horário aqui. Daqui a pouco o Instagram derruba. Muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. Descansem. Sábado e domingo não tem live. É dia de descanso. E segunda-feira nós voltamos no mesmo horário, às 20 horas. Chama mais pessoas. E as lives elas não vão ficar gravadas mais. Por que não vai ficar gravada? É porque eu preciso do comprometimento das pessoas, tá? Do comprometimento, porque um tempo comigo custa um dinheiro. Então eu tô me disponibilizando aqui para poder ajudar a pessoa. Eu sei que vai ter dias, um dia ou outro, que a pessoa não vai poder. Paciência, tá? Mas eu quero assim que a gente forme um grupo de pessoas comprometidas em ser ajudadas para ajudar outras pessoas. Tudo bem? Por isso que eu não tô deixando mais salva, tá bom? Essa vai ser boa. É isso mesmo, Michele. Faz pose pra gente pintar. Ah! Foi? Foi. Pessoal, até segunda-feira. Descansem. Quem não me segue no Instagram, vai lá, siga. Vai lá no meu YouTube, o Elderson Pinheiro, se inscreva, aperte a notificação aqui do Instagram, vai lá em configuração, aperta as notificações para quando começar a live você ser notificado, tudo bem? Beijão, pessoal, espero que tenha dado o meu melhor. Quem pintou a tela, me marca lá, fala o que achou, que eu compartilho no meus stories, tá bom? Beijão e tchau!